O tema dessa mensagem, dessa devocional bíblica é: quem é este? É uma pergunta que nasceu no texto do Evangelho de Mateus, que nós vamos ler agora. Eu peço que você abra a sua Bíblia e leia comigo Mateus capítulo 21, e nós vamos ler do versículo 1 até o versículo 16. Isso, vou pedir que projetem, porque aqui aproveitarei a leitura da tela, embora tenha aqui o original em minhas mãos, não é? Então leiamos esse texto até o versículo 16. Quando se aproximaram de Jerusalém, chegaram a Betfagé, junto ao Monte das Oliveiras, Jesus enviou 2 discípulos, dizendo-lhes: vão ao povoado que está diante de vocês. Logo encontrarão um jumento amarrado com um jumentinho ao lado. Desamarrem-nos e os tragam a mim. Se alguém lhes perguntar algo, digam-lhe que o Senhor precisa deles e em breve os devolverá. Isso aconteceu para que se cumprisse o que fora dito pelo profeta. Digam à filha de Sião: eis que o seu rei vem a você, humilde e montado em um jumento, em um jumentinho, cria de jumenta. Os discípulos foram e fizeram o que Jesus tinha ordenado. Trouxeram o jumento e o jumentinho, colocaram sobre eles os seus mantos, e sobre eles Jesus montou. Uma grande multidão estendeu os seus mantos, as suas vestes, pelo caminho, e outros cortavam ramos de árvores e os espalhavam pelo caminho. A multidão que ia diante dele e os que o seguiam gritavam: Hosana ao filho de Davi, bendito é o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. Quando Jesus entrou em Jerusalém, toda a cidade ficou agitada e perguntava: quem é este? A multidão respondia: este é Jesus, o profeta de Nazaré da Galileia. Jesus entrou no templo e expulsou todos os que estavam vendendo e comprando. Derrubou as mesas dos cambistas e as cadeiras dos que vendiam pombas. E lhes disse: está escrito, a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês estão fazendo dela um covil de ladrões. Os cegos e os mancos aproximaram-se dele no templo e ele os curou. Mas quando os chefes, os sacerdotes e os mestres da lei viram as coisas maravilhosas que Jesus fazia, e as crianças gritando no templo: Hosana ao filho de Davi, ficaram indignados. E lhe perguntaram: não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Jesus respondeu: sim. Vocês nunca leram? Dos lábios das crianças e dos recém-nascidos suscitaste louvor? Amém, irmãos? Meus irmãos, a entrada de Jesus em Jerusalém, uma entrada triunfante, de um Cristo triunfante. Jesus, por 3 vezes, cerca de 3 vezes, ele vinha avisando ao grupo apostólico de que ele iria a Jerusalém, mas iria a Jerusalém não para a festa. Ele iria a Jerusalém porque ali aconteceria momentos cruciantes na vida dele e na vida dos discípulos. E nós percebemos então que ele prenunciou essa sua entrada, e havia agora chegado o momento, o grande momento, porque até então Jesus, ele fazia com que as pessoas não divulgassem o seu nome e o que ele tinha feito. Nós vamos lembrar Jesus dizendo: olha, não diga a ninguém, eu te curei aqui, mas não espalhe isso, porque não chegou o momento ainda. Mas agora chegou o momento. Por isso que ele entra ali de forma triunfante em Jerusalém, e não há nada de improviso nisso. Não é algo improvisado, era algo já, vamos dizer assim, determinado pelo plano e propósito de Deus para que se cumprisse. E ele não entrou montado em uma imponente carruagem, ou em um cavalo de batalha, não. Ele aqui entrou acompanhado não de uma tropa militar, como era comum aos Césares, e como era comum aos generais romanos, depois de uma grande batalha, entrar em carruagens muitas vezes de ouro, e ali ter aquela homenagem feita por Roma. Não, ele não entrou como um conquistador político, mas como um redentor da humanidade.
A entrada triunfal de Jesus em Jerusalém foi totalmente diferente, então, daquelas celebradas pelos conquistadores romanos. O general vitorioso em Roma, ele desfilava na frente de todo o povo. Os sacerdotes queimavam incenso em sua honra para honrá-lo diante de todo o povo. E o povo gritava o seu nome. E ele entrava, muitas vezes, em Roma, dizendo: venci, venci, venci. E o povo, então, celebrava aquela grande vitória, enquanto seus cativos, os presos de guerra, os presos na batalha, eles eram levados às arenas para lutarem com animais selvagens. Ao montar um jumentinho, irmãos, Jesus estava dizendo que sua missão era uma missão de paz. E o seu reino era espiritual. Ele estava cumprindo a profecia de Zacarias 9:9, que diz que alegra-te muito, ó filha de Sião. Em Zacarias 9:9, exulta, ó filha de Jerusalém. Eis aí vem o teu rei, justo e salvador, humilde, montado em um jumentinho. Tanto a multidão que estava em Jerusalém, irmãos, como aquela que acompanhava a Jerusalém, Jesus a Jerusalém, proclamava o Messias com vozes de júbilo. E aqui nós percebemos que essa proclamação, ela aponta, ela anuncia alguns aspectos importantes. Ela anuncia Jesus como Salvador. Essa entrada triunfante de Jesus em Jerusalém. Diferente, como disse, dos romanos, como os romanos faziam. Mas aponta Jesus como Salvador. Próximo à Páscoa, irmãos, o sumo sacerdote, ele saía em comitiva e ia às casas dos judeus e procurava um cordeiro perfeito, um cordeiro sem mácula, um cordeiro sem mancha. E aquele cordeiro, ele era levado pelo sacerdote e a sua comitiva, e os levitas ali, aqueles que serviam no templo, e o povo aguardava na entrada de Jerusalém e celebrava com palmas, cortavam as palmas e celebravam ali com alegria a entrada daquele cordeiro, do animal. Porque no entendimento ainda judaico, mesmo Jesus ali presente, o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, ainda se tinha aquela ideia da antiga aliança, sim, de que era preciso que um cordeiro morresse para que pudesse purificar o pecado do povo, dentro daquele ritual judaico. De forma que, ao encontrar o cordeiro, irmãos, o cordeiro não mais o animal, mas o cordeiro de Deus, aquela multidão, e as multidões elas se encontram, a multidão que já seguia Jesus, e a multidão que o aguardava na entrada de Jerusalém. Elas se encontram e então elas bradam de forma alta e sonante que Jesus, ele estava entrando ali e eles diziam: Hosana, Hosana o que vem em nome do Senhor, Hosana nas alturas. A palavra Hosana é um clamor pelo Salvador, significa salvar agora, é uma súplica: Senhor, salva-nos. Era aquilo que aquela multidão estava dizendo. Mas nós percebemos que essa entrada triunfal de Jesus em Jerusalém também anuncia Jesus como o rei. Anuncia Jesus como rei. Ele é Salvador, mas ele é rei. E Davi inaugurou um reino terreno e temporal, nós sabemos. Davi foi responsável, depois de Saul, da catástrofe que aconteceu a Saul, para unir o reino de Israel, desde Dan até Berseba, um território imenso, e que ele passa para Salomão. Mas o reinado de Davi foi temporal. O reinado de Davi foi passageiro. Ali estava o Rei dos Reis, um reinado eterno de Jesus, de forma que Jesus é o rei, e ali ele estava entrando com o seu reino. Não um reino político, não um reino terreno, mas um reino dentro do coração das pessoas. Um reino de domínio, não pela imposição da espada, mas pela imposição da palavra eterna de Cristo Jesus, do Verbo divino encarnado.
significa, irmãos, então que Jesus ali, ele entra como rei em Jerusalém. Os reinos do mundo levantam-se e caem. Eles passam, os seus reis passam, os seus reinados não são eternos, mas ali Jesus entra e o reinado dele jamais passará. Então aponta Jesus como rei. Mas a entrada triunfante de Jesus em Jerusalém anuncia também Jesus como profeta. Jesus como profeta, e não um profeta apenas, mas o profeta. Aquele que veio e trouxe a mensagem, assim como os profetas antigamente traziam. A mensagem de restauração e de libertação. A entrada de Jesus em Jerusalém alvoroçou a cidade que já estava ali, irmãos, com a sua população além daquilo que ela suportava, porque era próximo à Páscoa. Então vinham pessoas de todos os lugares, prosélitos, para que pudessem ali adorar em Jerusalém e participarem da Páscoa. E uma pergunta ecoou por toda a cidade: quem é este? Quem é este? E as multidões clamavam: este é o profeta Jesus de Nazaré da Galileia. Seus ensinos, o seu ensino, irmãos, era revestido de autoridade, não de autoritarismo. Ele era mestre, por excelência, pregador onde as pessoas paravam para ouvi-lo. As suas palavras ecoaram profundamente e alcançaram o coração de seus ouvintes. Suas palavras eram cheias de vida, palavras de vida eterna, como disse Pedro: para quem iremos nós, Senhor, se só tu tens as palavras de vida eterna? Então nós percebemos, irmãos, que essa entrada de Jesus em Jerusalém anuncia esses aspectos, aponta para essas questões importantes. Mas no outro dia, porque ele foi até o templo nesse dia, mas sendo já tarde, diz o texto em outro evangelho, porque os quatro evangelhos que temos narram a entrada de Jesus em Jerusalém. Então no outro dia ele chega até o templo, ele vai até o templo, e no templo ele tem uma visão que o incomoda profundamente. Os mercadores do templo haviam pago concessões aos sacerdotes, e esse dinheiro, parte dele ia para Anás e para Caifás, que se locupletavam, fazendo com que ali no templo houvesse um mercado da fé. Porque a lei dizia, preste bem atenção os irmãos a isso, que aquele que ia sacrificar, que ia oferecer oferta, ele tinha que trazer de sua casa o cordeiro. E se fosse de condição financeira pouca, ele trazia a oferta através de um casal de pombas, como os pais de Jesus fizeram, ou uma oferta de libação, que era um derramado de azeite. Mas em termos de cordeiro, a pessoa tinha que pegar o cordeiro dentro do seu pasto, do seu local de criação, pudesse escolher o melhor deles e levasse até o templo para o sacerdote ali então sacrificar e imolar. E não comprar no templo. Até porque templo, casa de Deus, igreja, não é lugar de mercado de fé. Alguns têm feito isso. Tem tentado não, tem feito. Do templo um local de mercado, de negócio, em nome da fé. E nós percebemos que então que quando Jesus vê aquela cena, ele diz: a minha casa será chamada casa de oração, mas vocês têm transformado num covil de salteadores. O que é o covil de salteadores? É o local onde os ladrões, eles tentam se esconder. Irmãos, tem gente tentando se esconder na igreja, no templo, mas são ladrões. Eles estão de fato usurpando, usufruindo em nome da fé. E isso tem incomodou e tem incomodado o Senhor da sua igreja, o Senhor da igreja. E o covil, irmãos, então, ali é rechaçado por Jesus. É rechaçado. Ele diz: vocês não façam da minha casa isso. Porque o templo
tinha perdido o seu propósito, que era lugar de oração, era lugar de culto, era lugar de celebração. Em vez de ser lugar de oração, em lugar de busca de Deus, dos princípios e preceitos de Deus, ele estava sendo ali usado para a busca do lucro. A fé estava sendo mercadejada, mercantilizada. E então Jesus aponta, ele anuncia também a casa dele como local de misericórdia. Porque diante daquela cena, coxos, pessoas que estavam ali e que sofriam de limitações físicas, eles procuram Jesus no templo. E eles vão até Jesus dentro do templo. E o texto diz que Jesus curou todas elas. Todas foram curadas. Na casa de Deus não é um comércio, mas um local, um espaço de misericórdia. De misericórdia, porque ali Jesus exerce a sua misericórdia. Por isso que casa de Deus para nós, irmãos, alguém já disse acertadamente que é como um grande hospital. Aqui nós chegamos, talvez não com as nossas limitações físicas, embora alguns tenham, mas chegamos com as nossas dores, chegamos com as nossas enfermidades espirituais e emocionais, e elas devem ser curadas. Aqui, a igreja deve ser um local de cura e não um lugar de acusação. A igreja deve ser um local de cura, de misericórdia, e não um lugar onde nós devemos apontar o dedo para o outro. A igreja deve ser um lugar de cura, e não um lugar onde nós possamos ver os defeitos dos outros, mais do que as virtudes. A igreja deve ser um lugar de celebração, de misericórdia, de abraçar o outro, em vez de um lugar de julgamento. E Jesus deixa isso claro. Ele anuncia a casa de Deus como local da misericórdia. E por último, irmãos, nós percebemos que ali no templo ainda chegam as crianças. As crianças que, dentro do conceito cultural da época, era como se fosse uma mão de obra, uma mercadoria para o homem, para o senhor da casa. Por isso a insistência tanto de se ter filho homem, macho, né? Isso não está muito distante, aqui no interior do estado. Há pouco tempo, quando se dizia, nasceu uma menina, eu ouvi relatos de irmãs nossas dizendo, pastor, o homem ficava triste demais, e ninguém falava com ele, ficava um bicho, porque nasceu uma mulher. Quando nasceu um homem, pronto, aliviava. Diante da prole de 12, de 13, de 14 filhos que tinham. E como nós pregamos aqui no Dia da Mulher, louvado seja Deus pela vida de vocês. Porque vocês também, junto com as crianças, dentro daquela época e até hoje há muito que a sociedade andar. Porque as limitações são colocadas e as crianças não era nem permitido que elas adentrassem o templo. E elas entram e vão até Jesus no templo. E enquanto os principais sacerdotes e escribas estavam ali enravecidos com Cristo. Por quê? Porque ele tinha feito da igreja um local de misericórdia, tinha curado gente ali. As crianças chegam e começam a celebrar, a cantarem bem alto, o texto diz gritando, gritando, Hosana ao filho de Davi, Hosana ao filho de Davi. E se eles já estavam incomodados com o local da misericórdia que Jesus ali tinha instaurado, eles agora ficam mais indignados e dizem, o senhor não está ouvindo o que essas crianças estão dizendo? Porque, irmãos, convenhamos, o que essas crianças estavam dizendo? Elas estavam dizendo que Jesus era o Messias. Elas estavam dizendo que Jesus era o Cordeiro de Deus. Elas estavam dizendo, Senhor, salva-nos, Hosana, salva-nos. Elas estavam dizendo que Jesus era Deus, enviado por Deus, com a mesma essência de Deus. E Jesus citou para eles as Escrituras dizendo que é da boca de pequeninos e crianças de peito que o Senhor Deus tira o perfeito louvor. O perfeito louvor. O louvor sincero. O louvor sem palco, sem amostras. O louvor sem espera de que alguém bata no ombro e diga, opa, como cantou muito bem. Embora eu digo, viu? Se você cantar muito bem, eu digo. Eu falo, fui abençoado.
mas nós não cantamos para isso e as crianças fazem de forma despretensiosa. Alguém pode dizer, não é ingenuidade infantil, mas são delas que Deus tira o perfeito louvor. E nós percebemos então, irmãos, que diante da pergunta, quem é este? Nós temos sim respostas. E a Bíblia, a Escritura tem. Quem é este? Este é o prometido, descendente da mulher. Lá desde o Gênesis, que esmagará a cabeça da serpente, que é Satanás. Este é o Cordeiro de Deus. É aquele que foi levantado para a nossa cura e redenção. Este é o autor de nossa salvação. Este é o nosso libertador. Este é o desejado de todas as nações. Quem é este? Este é o restaurador fiel. É a nossa providência. É o nosso Redentor que vive, como disse Jó. Eu sei que o meu Redentor vive e se levantará por último até os confins da terra. Ele vive. Este é o nosso socorro e alegria. Este é o Senhor dos exércitos. Este é que está presente na fornalha de fogo ardente, quando os 3 amigos de Daniel estavam lá dentro e o rei Nabucodonosor contempla um que era diferente, a sua semelhança ao semblante de um filho de deuses, dizia Nabucodonosor. Este era Jesus que estava lá. Quem é este? É o sol da justiça, é a justiça de Deus, é a imagem de Deus, é a nossa esperança, é o sacerdote eterno, é o caminho, é a verdade e a vida, como ele disse. Ele é o alfa e ele é o ômega. Este é Jesus. Quem é este? Este é o Senhor, Redentor de nossas vidas. De forma, meus irmãos, que nesse domingo que antecede a sexta-feira chamada Santa, quando Jesus dá a sua vida por nós, nesse domingo que antecede, em 8 dias, a sua gloriosa ressurreição, essa igreja celebra e canta louvores ao Senhor. Amém, meus irmãos? Louvado seja Deus. Glória a Deus.